Presta atenção, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você encara aqueles que já te desprezaram. Existem 7 atitudes capazes de virar o jogo de um jeito tão profundo, tão inesperado, que quem um dia riu de você, quem te tratou como se fosse invisível, vai sentir o peso do silêncio, da sua ascensão, da sua transformação. E não se engane, não estou falando de vingança barata, dessas que deixam gosto amargo na boca. Estou falando de algo muito mais poderoso. A vitória que acontece quando você cresce tanto que os olhares que antes te diminuíam já não conseguem te alcançar. É como ver alguém tentando apagar um incêndio com gasolina. Cada passo seu, cada escolha, cada mudança, só aumenta o fogo. E o que antes era dor, agora vira chama que ilumina o seu caminho. Pense nisso. O desprezo é como uma corrente invisível tentando te prender ao passado. Mas quando você aprende a quebrar esses elos, não sobra nada além do silêncio ensurdecedor de quem não acreditava em você. E agora não tem outra escolha senão assistir, impotente, à sua evolução. É como um palco, você está sob a luz. E todos aqueles que um dia te viraram as costas, agora estão na plateia, sem aplausos, apenas observando, tentando entender como você conseguiu se levantar. A verdade é que o desprezo sempre foi combustível. Cada olhar torto, cada palavra de deboche, cada indiferença, era lenha jogada no fogo que hoje queima dentro de você. E o impacto disso é tão devastador que quem te subestimou não sabe como reagir. Eles tentam rir, tentam disfarçar, mas por dentro estão sem chão. Porque o que mais fere não é perder para o outro, é perder para aquele que eles nunca acreditaram. Agora me diga, quantas vezes você já carregou em silêncio a dor do desprezo? Quantas vezes fingiu que não se importava, quando por dentro estava despedaçado? Pois é exatamente aí que começa a virada. Porque as 7 atitudes que eu vou revelar não são apenas armas contra o desprezo, são caminhos para que você nunca mais se perca de si mesmo. No final, você vai perceber, não há vitória maior do que se tornar tudo aquilo que disseram que você não seria. E talvez, só talvez, este seja o momento de você refletir, de você escrever nos comentários qual foi a vez que o desprezo quase te destruiu, mas de alguma forma também foi a força que te empurrou para frente, porque a verdade é dura, mas libertadora. Nada é mais poderoso do que mostrar ao mundo que quem te rejeitou se enganou sobre você. E quando isso acontece, o chão desaparece dos pés deles, enquanto você, pela primeira vez, aprende a voar. Presta atenção no que vou te dizer agora. Você está prestes a descobrir as 7 atitudes mais poderosas para deixar qualquer pessoa que já te desprezou sem chão. E quando eu digo sem chão, não é vingança barata. É sobre virar o jogo de um jeito que ninguém espera. Sabe aquela sensação de ser ignorado, de se doar, se esforçar e mesmo assim ser tratado como se não tivesse valor? Pois é, isso acaba hoje. Depois dos próximos minutos, você nunca mais vai olhar para o desprezo da mesma forma, porque você vai aprender a transformar a dor em poder. Então me diga, você está preparado para assistir esse vídeo e realmente mudar de vida? Sim? Então vamos lá. Atitude de número 7. O golpe final. Brilhar sem pedir permissão. Essa é a verdade mais devastadora que alguém pode descobrir tarde demais. Você não precisa provar nada para ninguém. A vida não é um tribunal onde você precisa apresentar provas da sua inocência, nem um palco onde precisa ensaiar aplausos para justificar sua existência. Ela é mais parecida com um rio, que corre, independente de quem o elogie ou o critique. E quando você decide mergulhar nesse rio sem medo, vivendo cada instante com intensidade e sem pedir desculpas por ser quem é, algo profundo acontece. Aqueles que um dia te desprezaram sentem o peso esmagador do próprio erro. Eles percebem que enquanto perdiam tempo te julgando, você estava se tornando. Enquanto duvidavam de você, você aprendia a voar. Enquanto apontavam seus defeitos, você se tornava inquebrável. É nesse instante que a ficha cai. Eles te perderam para sempre. Não porque você se afastou de propósito, mas porque já não pertence ao mesmo lugar de onde tentaram te diminuir. Você cresceu além do alcance deles. É como se você fosse uma estrela que decidiram ignorar, achando que jamais brilharia. Mas agora, seu brilho atravessa a escuridão, e eles precisam encarar o contraste doloroso entre a própria sombra e a luz que você irradia. Atitude de número 6. Cercado de valor. Sabe qual é a pior prisão que alguém pode viver?
Não é atrás de grades. É estar cercado de pessoas que não enxergam valor em você. Pessoas que reduzem sua grandeza a migalhas, que só lembram da sua existência quando precisam sugar algo. Essa é a prisão invisível que destrói a autoestima em silêncio. Mas existe uma ruptura, uma virada que muda tudo. Ela começa quando você decide que não vai mais mendigar reconhecimento. Quando entende que estar cercado de gente vazia só multiplica o vazio dentro de você. Imagine-se como uma chama. Se você se mantém em meio ao vento, cedo ou tarde será apagado. Mas se você se cerca de paredes firmes, de valor, de respeito, de pessoas que te empurram para cima, em vez de te arrastar para baixo, sua chama não só permanece, ela cresce, ilumina e aquece tudo ao redor. Cercar-se de valor não é sobre ego, é sobre sobrevivência. É sobre não deixar que sua essência se dilua na mediocridade coletiva, porque o ambiente molda o homem. Uma pedra preciosa no meio do lixo parece sem importância, mas colocada no cenário certo, seu brilho é impossível de ignorar. Quantas vezes você já aceitou estar ao lado de quem não te reconhecia? Quantas vezes você se calou só para caber em lugares que nunca foram feitos para você? Esse é o conflito, o choque de perceber que a sua vida pode estar sendo gasta em terreno infértil. Cercar-se de valor é escolher a terra certa para plantar sua semente. É deixar de viver como uma árvore sufocada por ervas daninhas para finalmente florescer em um solo fértil, rodeado de vida e significado. E aqui está a verdade que dói, mas liberta. Se você não se cercar de valor, será cercado de desprezo. O mundo não deixa espaços vazios. Ou você se protege com gente que acrescenta, ou será devorado por aqueles que apenas sugam. Pense nisso. Qual é o valor das pessoas ao seu redor? Elas são muralhas que protegem ou correntes que prendem? São fogo que aquece ou sombra que esfria? Atitude de número 5. O toque da excelência. O mundo pode até tentar ignorar você. Podem rir, menosprezar, virar o rosto como se sua existência fosse apenas um detalhe perdido na multidão. Mas existe uma arma silenciosa, quase invisível, que transforma qualquer humilhação em triunfo: a excelência. Ser bom no que faz não é apenas uma questão de talento. É um grito mudo contra o desprezo, uma forma de transformar feridas em medalhas invisíveis. Porque quando você alcança a maestria, até o silêncio dos que tentaram te diminuir soa como um aplauso engasgado. Imagine-se como uma chama no meio da escuridão. Alguns tentarão apagar sua luz, outros fingirão que não a veem. Mas quando a noite se torna insuportavelmente densa, todos, até os que te ignoraram, terão que admitir: a sua luz foi a única que permaneceu acesa. O sucesso é a vingança mais elegante. Não precisa de gritos, não precisa de confrontos. Ele simplesmente se impõe, como o sol que nasce mesmo depois da noite mais longa. Quem tentou te esmagar com o peso do desprezo vai sentir a gravidade invertida e será forçado a olhar para cima, para você. Ser referência não é sobre ter fãs ou seguidores. É sobre se tornar inegável. É sobre fazer tão bem o que faz, que mesmo quem jurou nunca pronunciar seu nome acaba falando dele em silêncio, dentro da própria mente, como quem engole o orgulho junto com a admiração. A excelência é o tipo de vitória que não precisa de palco. Ela ecoa nos bastidores, nos corredores invisíveis da vida, onde o respeito se constrói sem testemunhas. E talvez esse seja o maior triunfo: vencer sem precisar esfregar sua vitória no rosto de ninguém. Então, pergunte a si mesmo: você está disposto a lapidar sua vida até que ela se torne uma obra de arte que ninguém pode ignorar? Está pronto para suportar o peso do silêncio, para ver os olhares que antes eram de desprezo se transformarem em olhares de reconhecimento contido? Porque no fim, a excelência é a resposta que ninguém pode refutar. É a espada invisível que corta sem ferir. É a coroa que se coloca sozinha sobre a sua cabeça quando o tempo mostra quem realmente permaneceu de pé. Atitude de número 4. O desapego frio. Existe algo muito mais poderoso do que o ódio, muito mais devastador do que a vingança, e infinitamente mais cruel do que qualquer palavra agressiva. Esse algo é a indiferença. Pense bem, quando alguém te despreza, o que ele espera de você? Que você reaja, que chore, que se revolte, que implore. Ele espera que você se contorça diante do veneno lançado contra você. Mas quando em vez disso você se cala e segue, quando não há drama, não há resposta, não há peso. O que resta para quem tentou te ferir? A percepção sufocante de que já não tem poder sobre você. A indiferença é como uma lâmina invisível.
Ela não corta com barulho, mas com silêncio. Não destrói o corpo, mas arranca a importância. E não há ferida maior do que ser tratado como irrelevante. O desapego frio não significa que você se tornou de pedra. Não significa que você apagou sua humanidade. Significa que você aprendeu a ser livre, porque o verdadeiro aprisionamento não está nas correntes que amarram seu corpo, mas nas correntes invisíveis que amarram sua mente ao julgamento alheio. E você sabe o que é mais curioso? O desprezo se alimenta da sua necessidade. Ele cresce na dependência que você tem de provar algo. Mas no instante em que você solta essa necessidade, tudo desmorona. Como um castelo de cartas diante de um sopro. Imagine-se em uma sala cercado de pessoas que antes te ignoraram, riram, diminuíram. Agora você entra, mas não para confrontar. Você entra carregando o silêncio dos que não precisam mais. Seu olhar não busca aprovação. Seu coração não pede aplauso, você já se basta. E de repente, quem antes se achava superior sente o desconforto mais insuportável. A insignificância diante da sua independência. O desapego frio é como apagar a chama de uma vela. Não há explosão. Não há fumaça barulhenta. Só um sopro suave. E a escuridão que fica para quem perdeu a luz que você oferecia. E eu te digo, não existe vingança mais devastadora do que simplesmente não se importar. Não porque você é frio, mas porque aprendeu a não entregar seu coração em bandeja de prata a quem não sabe cuidar dele. Agora, eu quero que você pense com sinceridade. Quantas vezes você já mendigou por atenção? Quantas vezes você se diminuiu para caber em espaços pequenos demais para sua grandeza? Quantas vezes você entregou a chave do seu valor nas mãos de alguém que não sabia o peso do que segurava? Chega, esse ciclo termina quando você entende que ninguém pode te definir. Seu valor não está no reflexo dos olhos de quem não sabe enxergar. Seu valor está na sua capacidade de levantar a cabeça, de caminhar sozinho, de se bastar. O desapego frio não é sobre desprezar os outros. É sobre escolher a si mesmo. É sobre arrancar o poder das mãos erradas e devolver para o único lugar onde ele sempre deveria ter estado, dentro de você. E quando você faz isso, algo mágico acontece. A dor se transforma em força, a solidão se transforma em liberdade, e o desprezo alheio se transforma em nada. Porque você finalmente entendeu, quem te ignora só tem o poder que você permite. No fim, o desapego frio é a verdadeira vingança silenciosa. É a sentença final para quem te subestimou. É como dizer, com um sorriso sereno e um coração tranquilo, eu já não dependo do que você pensa de mim. Já não preciso da sua validação. Já não preciso de você. E agora eu te deixo com uma reflexão. Quem, neste momento, ainda controla suas emoções sem nem perceber? Quem ainda segura em mãos o poder sobre a sua paz? Talvez seja a hora de soltar, de cortar as correntes invisíveis, de escolher o silêncio que liberta em vez do grito que aprisiona. Atitude de número 3. A vida em movimento. Poucas coisas causam tanto silêncio constrangedor quanto ver alguém florescer depois de ser rejeitado. É como assistir uma chama que deveria se apagar, mas ao contrário, explode em fogo ainda mais intenso. Enquanto muitos esperam que você se arraste no chão, implorando por atenção, você decide caminhar com passos firmes. Enquanto imaginam que sua vida vai parar, você abre novos caminhos, estuda, trabalha, se cuida. E cada gesto seu é como um espelho que devolve àquele que te desprezou a própria incapacidade de seguir em frente. O impacto é invisível, mas brutal. Porque nada é mais perturbador para quem tentou te diminuir do que perceber que você cresceu. É o verdadeiro tapa sem mãos, aquele golpe silencioso que não deixa marcas na pele, mas ecoa fundo na alma. A vida em movimento é como um rio, ele não pede licença para fluir, não para porque alguém desistiu de acompanhá-lo. Ele simplesmente segue, rompendo pedras, atravessando terras, encontrando novos horizontes. E essa é a sua vitória: ser rio, não poça; ser estrada, não muro; ser chama, não cinzas. Então olhe bem, cada passo que você dá, cada cuidado consigo mesmo, cada conquista, pequena ou grande, é uma lembrança viva de que ninguém tem o poder de congelar sua história, a não ser você. Atitude de número 2. Presença de ferro. Existe uma força invisível que antecede qualquer palavra que você diga. Uma energia que não grita, mas cala multidões. Chama-se presença. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir.
A maioria vive se encolhendo para caber em molduras pequenas, molduras criadas por gente que não suporta enxergar você inteiro. Quantas vezes você já baixou a cabeça só para não incomodar? Quantas vezes se curvou para ser aceito, como se fosse errado ocupar o espaço que é seu por direito? Mas chega um ponto em que isso precisa morrer. Porque cada vez que você se encolhe, você não apenas diminui diante dos outros, você se trai diante de si mesmo. Levantar os ombros, erguer a cabeça, sustentar o olhar, não é vaidade, é guerra silenciosa. É você dizendo ao mundo, eu não estou aqui para ser invisível. E então algo mágico acontece. Sua postura começa a se falar antes da sua boca. Seu corpo se torna um estandarte, uma bandeira hasteada em território hostil. Até quem te desprezou precisa engolir seco quando sente o peso da sua presença. É como ferro queimando no ar. É como muralha erguida em plena tempestade. Você não precisa gritar, porque a firmeza da sua presença já ecoa como trovão. O mundo testa todos os dias se você vai se encolher ou se vai permanecer inteiro. E a pergunta é, você vai continuar vivendo dobrado para caber em espaços minúsculos? Ou vai assumir o espaço que sempre foi seu? Comenta aqui embaixo, se você já viveu isso. Aquele instante em que alguém que te olhava de cima, de repente precisou baixar os olhos. Porque no fim, presença não é apenas ocupar o lugar, é transformar o lugar. A atitude de número 1, e na minha concepção, a atitude mais eficiente deste vídeo: o silêncio. Imagine um campo de batalha. De um lado, vozes gritando, espadas se chocando, ruídos que preenchem o ar como trovões desordenados. Do outro, apenas uma figura imóvel, em silêncio absoluto, sem levantar uma espada, sem dizer uma palavra. E mesmo assim, todo o campo se volta para ele. Esse é o poder do silêncio. O silêncio não é ausência. É presença elevada à sua forma mais pura. Ele é como a escuridão de uma sala quando as luzes se apagam de repente. Todos ficam desnorteados porque, sem referência, a mente humana enlouquece. Ela inventa, cria cenários, preenche o vazio com seus próprios medos. E é exatamente isso que acontece quando você decide não reagir ao desprezo, às provocações, às tentativas de diminuir quem você é. Enquanto esperam que você implore atenção, você permanece firme, calado. É como se você erguesse uma muralha invisível e, do outro lado, o agressor batesse de frente com o nada. Esse nada é ensurdecedor, porque o silêncio é a arma mais mortal que existe. Ele não precisa levantar a voz, ele não precisa provar nada. Ele apenas deixa o outro preso dentro da própria mente, remoendo dúvidas e medos que se multiplicam sem parar. Já percebeu? O silêncio faz mais barulho na cabeça de quem te ataca do que qualquer palavra que você poderia dizer. É como o eco em uma caverna vazia. Quanto mais o outro grita, mais o próprio som o assombra. E aqui está a parte que dói. A maioria não suporta o silêncio porque confunde ele com fraqueza. Mas é justamente o contrário. Quem não sabe calar, revela desespero. Quem sabe se calar, revela domínio. Quando você escolhe o silêncio, você está dizendo, sem dizer, a sua opinião não é grande o suficiente para abalar quem eu sou. E essa é uma das maiores afrontas que alguém pode sentir. Porque o silêncio quebra o jogo. Ele desmonta o teatro. Ele deixa o outro sozinho no palco, com as cortinas abertas, exposto ao ridículo da própria performance. E é aí que surge o choque. Quem antes ria de você, agora começa a engolir seco. Porque se pergunta, será que ele não se importa? Será que ela encontrou algo maior? Será que perdi totalmente o controle que achava que tinha sobre essa pessoa? Esse é o veneno do silêncio. Ele devolve ao outro a própria fragilidade. Enquanto você segue inteiro, quem te atacava começa a se corroer. E talvez agora você entenda. O silêncio não é vazio. Ele é montanha. Ele é oceano profundo. Ele é tempestade guardada, pronta para se transformar em calma absoluta. Ele é o espaço onde o outro se perde e você se encontra. Por isso, da próxima vez que alguém tentar te diminuir, experimente o silêncio. Não como quem foge, mas como quem domina. Como quem sabe que não precisa provar nada. E eu te pergunto, quantas vezes você já venceu uma batalha simplesmente escolhendo não reagir? Quantas vezes seu silêncio falou mais alto que 1000 explicações? Escreve aqui nos comentários a sua experiência. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda acha que precisa gritar para ser ouvido. Porque talvez essa pessoa precise entender que, às vezes, a resposta mais forte que existe é não dar resposta nenhuma. E nunca esqueça, o silêncio não é ausência de voz. Ele é a voz que ecoa na mente do outro muito depois que você já foi embora.
Porém, todas essas atitudes, elas têm uma raiz, e esta raiz se chama apego. Se você seguir o passo a passo de criar um hábito de ser uma pessoa desapegada, conseguirá com facilidades colocar em prática todas as dicas dadas neste vídeo. O apego é como uma corrente invisível. Ele se disfarça de amor, de cuidado, de necessidade, mas na verdade é um cárcere. É ele que faz você segurar aquilo que já morreu, insistir no que já te destrói e esperar de pessoas que já deixaram claro que não tem nada a oferecer. Você já percebeu como o apego corrói em silêncio? É como uma árvore com raízes podres. Por fora, parece firme, mas basta um vento forte e tudo desmorona. Assim também é a vida de quem vive preso ao que deveria ter sido, ao que já acabou ou ao que nunca existiu de verdade. E aqui está a verdade que dói, mas que também liberta. Nada, absolutamente nada, é seu para sempre. Pessoas, coisas, momentos, tudo escorre pelas mãos, como areia entre os dedos. Quanto mais você tenta segurar, mais rápido escapa. Mas existe uma saída, existe um caminho. Criar o hábito do desapego. O desapego é a chave que abre a porta da paz. Sem ele, você vive um ciclo eterno de dor. Com ele, você descobre que não precisa controlar nada, porque a verdadeira força está justamente em deixar ir. Existe um passo a passo para desapegar. Existe um caminho claro que pode te guiar nessa libertação. E eu preparei um vídeo inteiro apenas sobre isso. Ele está aqui diante de você. Clique neste vídeo que está aparecendo na tela e aprenda como se desapegar com facilidade de qualquer pessoa ou coisas,